Olá, eu sou o Anderson. Sejam bem-vindos a uma aula de matemática. O tema da nossa aula de hoje é os conjuntos numéricos e os números e a computação. O que pensamos quando falamos em conjuntos numéricos? Ou, propriamente dito, num conjunto? O conjunto ele seria uma coleção de objetos semelhantes, né? Tenho aqui para vocês alguns exemplos de conjuntos. Conjuntos de móveis, um conjunto de músicos que formam uma banda. Nós temos um conjunto de carro em um estacionamento, um conjunto de poemas e, finalmente, um último exemplo, um conjunto numérico, né? Aqui nós temos os números pares a partir do número 10. Nessa imagem, ela trata dos conjuntos numéricos, ou propriamente dos números. Daria para perceber várias situações. O que poderíamos apontar aí nesta imagem? Primeiro, mostra que os números são infinitos, né? Esse espiral aí indica um infinito. Uma outra situação que eles estão de uma forma desorganizada. Daí vem a teoria dos conjuntos. Fazendo uma analogia aqui com as roupas e um armário, nós podemos observar que na figura acima as roupas estão amontoadas, todas desorganizadas. No quadro abaixo já estão organizadas, cada roupa no seu devido lugar. Camisas com camisas, calças com calças, sapatos, paletós e assim por diante. Da mesma forma, nós tratamos os números. George Cantor foi o responsável por desenvolver a teoria dos conjuntos. Ele organizou os conjuntos da forma que conhecemos hoje. Irei apresentar agora para vocês os conjuntos numéricos, que entendo que não é novidade. Vocês já passaram por eles no sexto, sétimo e oitavos anos. Nós temos aí o N, que é o conjunto dos números naturais. Os números naturais estão presentes em todo lugar que a gente vá. Por exemplo, o número da nossa casa, uma placa de trânsito, uma quantidade. Nós temos o Z, que representa o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros já entram os números negativos. Né? Que exemplos de números negativos que poderíamos ter aqui? O saldo devedor da conta bancária, né? Uma temperatura negativa. São vários exemplos que podemos pensar. Uma situação importante para falar e para vocês também é que o conjunto dos números inteiros relativos os naturais pertencem a esse conjunto dos números inteiros relativos. Poderia dizer também que os números inteiros relativos são os números negativos mais os números naturais. Temos aí o conjunto dos números racionais. Agora entra um outro tipo de número, que são os números decimais, fracionários. Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Temos vários exemplos, né? A nossa altura, de repente, a divisão de um número pelo outro, são inúmeros exemplos. Nós podemos também perceber que os racionais compreendem os naturais e os inteiros. Então, o que seria os racionais? É a junção aí dos naturais, dos inteiros, que são os negativos, mais os números que podem ser escritos na forma de fração. Uma novidade que nós vamos apresentar na próxima aula é o conjunto dos números irracionais, que entra, para vocês terem uma noção, raízes não exatas, entra o número π, e o conjunto dos números reais, que engloba todos os demais conjuntos. Quando a gente chegar no ensino médio, teremos um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos. É só uma informação. Aqui nós temos um diagrama que vai representar esses conjuntos que eu citei para vocês anteriormente. Nós temos aqui o conjunto dos números naturais, depois o conjunto dos números inteiros,
o conjunto dos números racionais. Observem aqui a fração, ó, A sobre B. Né? Eles podem ser representados por meio de uma fração. Nós temos os números irracionais e aqui os números reais. Talvez poderíamos fazer até uma analogia aqui nesse diagrama. Nós poderíamos pensar assim: o conjunto dos números naturais seriam os bairros de uma cidade. Os números inteiros seriam as cidades. O número racional seria, o conjunto dos números racionais seriam os estados. Posso considerar aqui os irracionais um outro estado. Se eu juntar os irracionais com os racionais, eu terei aqui um país fictício aí nessa analogia, que seriam os números reais. Olá, alunos e alunas. Os conjuntos eles têm uma linguagem simbólica, importante que saibamos. Penso também que não é novidade para vocês. Como seria a leitura desse conjunto apresentado? É o conjunto S, x pertence aos números naturais, tal que x é menor que 10. Então, aqui eu teria todos os números naturais menores que 10, que são esses, ó, do 0 até o 9. Observem que o 10 não entrou nesse conjunto. Por que que ele não entrou? Devido a esse sinal, ele só está menor que 10. Aqui deveria ser menor ou igual. Uma situação aqui que passou despercebido é essa letra A, né? Aqui deveria ser o S igual o que estaria em cima, tá? Então, poderíamos colocar aqui como conjunto A, conjunto A, conjunto S, conjunto S. Um outro exemplo aí que eu chamei de conjunto B. Y pertence aos números naturais, tal que x é menor que 0. Pensem um pouco. Número natural menor que 0? Será que existe um número assim? Não existe. Então, nós colocamos com essa simbologia, que representa conjunto vazio. Não existem elementos, não existem números naturais menores que 0. Eu poderia também escrever, ao invés de colocar esse 0 cortado, esse símbolo, eu poderia colocar duas chaves. Representaria também o conjunto dos números, o conjunto vazio. Mais um exemplo aqui, ó. O S, o conjunto S. X pertence aos números inteiros, tal que x é maior ou igual a menos 1. Quem são os números maiores ou iguais a menos 1 no conjunto dos números inteiros? Aqui entram os números negativos. Então, eu tenho o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, infinito. Né? Vocês podem perceber aqui que os números inteiros, nós temos os números negativos, mais os números inteiros, que são os números naturais. Mais um exemplo para a gente finalizar essa parte de simbologia dos conjuntos. Aqui nós temos um intervalo numérico. É o conjunto D. X pertence aos números naturais, tal que 3 é menor que x, que é menor que 10. Aí nós precisamos pensar, que conjunto é esse? É um intervalo de números compreendido entre 3 e 10. Como aqui está só menor, não está menor ou igual, nem o 3 e nem o 10 podem fazer parte desse conjunto. Olhem a solução. Então, o conjunto D é composto pelo 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui nessa tabela, tem algumas formas de representação dos conjuntos numéricos, alguns símbolos importantes que utilizamos. Eu selecionei alguns para vocês pensarem. Por exemplo, pertence e não pertence, é um símbolo importante que utilizamos bastante. Maior que ou menor que. Como eu disse anteriormente naquele exercício do intervalo, aqui eu tenho maior ou igual que e menor ou igual que. E aquela barra que nós chamamos de tal que.
Passando para a segunda proposta aí da aula de hoje, nós vamos falar a respeito da computação. Observem essa imagem. Essa imagem é composta por dois algarismos, o 1 e o 0. O sistema computacional utiliza a numeração binária, que é composta por 1 e por 0. Cada dígito binário é chamado de bit. Se voltarmos aqui na imagem, esse 0 é um bit, o 1 é um bit, o outro 0 é um bit, e assim por diante. Um byte representa 8 bits. Vou voltar aqui na imagem. Se eu pegar 8 elementos, eu vou ter um byte. Podemos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu teria um byte. A memória de qualquer computador, ela é uma sequência de bytes. Coloquei aqui um lembrete ao lado, né, que um byte representa 8 bits. Aqui é interessante para a gente entender a parte computacional. Nós temos aqui os bits. Observem que esses números são compostos com 8 algarismos. Por isso que um byte representa 8 bits. Então, aqui eu tenho um byte. Um byte que é composto de 8 bits. Para a gente escrever, por exemplo, o arroba, né, nós precisamos de um byte, que é composto de 8 bits. Para escrever a letra C, da mesma forma, um byte, que é composto por uma sequência de 0 e 1, com 8 números. Quando a gente escreve uma palavra, por exemplo, a palavra bola, né, eu vou utilizar 4 bytes. Se cada byte tem 8 bits, 4 vezes 8, 32 bits para escrever a palavra bola, ou uma palavra qualquer com 4 letras. Vou passar para vocês agora aqui os 10 primeiros números do sistema binário e a sua leitura. Então, eu tenho 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 e assim por diante. Algumas curiosidades para vocês entenderem a dimensão da capacidade de armazenamento dos equipamentos eletrônicos. Você tem um pendrive de 8 GB, ele tem toda essa quantidade de bytes. Os computadores, né? Geralmente os computadores eles têm uma memória de 1 tera, que falamos, né? 1 terabyte, na casa dos trilhões de bytes. Essa outra tabela mostra os múltiplos do byte, que são palavras conhecidas nossas aí na informática. Nós temos os kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes e petabytes. Temos aqui a abreviatura, a equivalência em bits e bytes e o valor em bytes. Observem aqui 1 terabyte. Ele representa 1024 gigabytes, que é 2 elevado a 40 bytes. Gostaria de relembrar um pouco com vocês agora as potências de base 10, que serão úteis para a gente explicar as próximas questões. A primeira, 10 elevado a 0. Né? Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. E assim por diante. Uma regrinha simples aí para a gente guardar é pensar assim, ó, 10 elevado a 3. Se o expoente é 3, eu vou ter 3 zeros. Se o expoente é 4, eu vou ter 4 zeros. Se o expoente é 5, 5 zeros. E assim por diante. Posso pensar aqui também, ó, na unidade, o expoente da base é 0. Quando eu tenho uma dezena, o expoente da base é 1. Quando eu tenho uma centena, o expoente é 2. Nessa próxima tabela, nós temos os 5 primeiros números escritos
no sistema decimal e no sistema binário, com potência de base 10 no sistema decimal e com potência de base 2 no sistema binário. Vou mostrar para vocês um exemplo de cada. Por exemplo, aqui, ó, o 3. Como que eu poderia representar o 3 numa potência de base 10? 3 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. 3 vezes 1, 3. Agora, na coluna do sistema binário, nós temos aqui que representaria o número 3 no sistema binário. É o 1, 1. Observem o 2 pequenininho aqui, que é um índice, que representa que é o sistema binário. Então, eu vou escrever 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Da onde que vem esse 1? Esse 1 vem da dezena. Por que que é 2 elevado a 1? É porque eu estou trabalhando com a dezena. Mais 1 vezes 2 elevado a 0. Esse 1 veio da unidade. Por que que é 2 elevado a 0? Porque eu estou trabalhando com a unidade, como eu expliquei para vocês anteriormente. Para finalizar, nós temos um procedimento prático aí de como converter um número na base 10 para a base 2. A gente vai fazer divisões sucessivas por 2. Por exemplo, aqui nós temos o 12. Que número que seria o 12 na base binária? Eu vou dividir ele por 2, vai dar 6 e o resto 0. Divido novamente o 6 por 2, dá 3, o resto é 0. Divido novamente por 2, deu 1 e resto 1. Toda vez que dá 1, o resultado é 1, eu paro por aqui. O número binário vai ser de trás para frente. Eu vou pegar 1, 1, 0, 0. Então, o 12 no sistema decimal é o número 1, 1, 0, 0 na base 2. Um exemplo rapidinho. 29 na base 10, eu vou transformar na base 2. Vou dividindo por 2, deu 14, restou 1. Por 2, deu 7, resto 0. Divido 7 por 2, deu 3, resto 1. Divido por 2, deu 1, resto 1. Que número que vai ser no sistema binário? É 1, 1, 1, 0, 1. Olhem só. 1, 1, 1, 0, 1 na base 2. Bom, a aula de hoje é essa. Próxima aula falaremos a respeito dos números irracionais. Até lá!